Então, pessoal, a gente está aqui hoje, mais um encontro da nossa sequência de podcasts setoriais, né? O nosso Comitê Técnico de Assuntos Tributários está se reunindo com os diversos setores que compõem as entidades membros do nosso comitê para entender um pouco as questões tributárias, as aflições, os desafios, né? Entender o setor para que a gente possa, então, juntos construir soluções e entendimentos, né? Para que a gente possa crescer com sustentabilidade, né, atendendo tanto interesses públicos quanto interesses privados. Então, hoje a gente está aqui com o Simplas, né, com nossa equipe, a Fabiana, Cláudio, o seu Orlando, para tratar um pouco, então, da tributação do setor plástico. Né? Então, a ideia hoje é a gente fazer mais uma etapa da nossa sequência de podcast, tentando entender esse setor, ouvindo as dinâmicas do setor e compartilhando, né, o pensamento deles em relação à tributação no Brasil e principalmente os desafios que esse setor enfrenta com uma tributação tão complexa, com a nossa hiperlegislação, que promete ser resolvida com a reforma tributária, né, que a gente também pretende falar um pouquinho sobre ela. Então, pessoal, eu queria, de cara já, iniciar a nossa conversa um pouco diferente, né, infelizmente um pouco diferente, porque pelo momento que a gente vive, né, o estado do Rio Grande do Sul foi devastado por uma catástrofe que não se pensava, certo? Se nós estávamos preparados ou não, vamos descobrir depois. Os efeitos dessa catástrofe ainda não sabemos. Perdemos vidas, né? Vidas foram ceifadas e estamos vivendo ainda essa reconstrução, mas tem algo que tem que ser visto, que a reconstrução do Estado vai passar também pela saúde das nossas empresas gaúchas, que foram duramente também atingidas, né? E agora, com a água baixando, né, um trocadilho terrível, mas agora com a água baixando, me parece que a gente vai começar a entender como vai se dar essa reconstrução e quais os impactos econômicos de fato que o setor empresarial gaúcho vai sofrer. E o Estado tem que dar um olhar para isso, né? Sabemos que ele já fez isso editando algumas medidas tributárias emergenciais, certo? Trazendo suspensão de pagamento de impostos, de parcelamento, postergando alguns tributos, isentando alguns tributos por conta de doações para solucionar a calamidade. Mas aí eu pergunto, e o setor plástico? Como ele está sofrendo hoje com essa catástrofe? E para que caminho nós vamos ter que ir para que a gente possa também contribuir com essa reconstrução, mas também se sustentar e se manter bem? E a gente sabe que a tributação influencia diretamente nisso. E que o Estado, ao passo que ele tem a necessidade de arrecadar, e a sua arrecadação se dá à luz da tributação, ele também precisa estender a mão para as entidades empresariais, dado esse momento, né? Sabemos que hoje toda energia e foco, de fato, está em preservar as vidas, e todos somos favoráveis a isso, mas acho importante também a gente começar a pensar na atividade econômica, porque, como disse o prefeito de Bento Gonçalves, na recente fala dele, as pessoas vão voltar para os seus empregos. Elas precisam ter empregos para conseguir se reerguer. O soerguimento das famílias depende da manutenção desses empregos. E a manutenção desses empregos também depende de um apoio estatal para que as empresas possam se sustentar no ambiente ou no meio ambiente econômico devastado por uma catástrofe. Então, ao passo que o governo do Estado tem que pensar para a reconstrução pública, ele também tem que estar ao lado da reconstrução privada, porque, afinal de contas, estamos todos no mesmo barco. Então, feita essa introdução, queria pedir, para o senhor Orlando, Cláudio, Fabiana, gostaria de fazer uso da palavra para entender um pouquinho o momento que o setor está vivendo e quais as perspectivas que o setor tem frente a esse problema infeliz que nós estamos vivendo. O segmento plástico, ele não é diferente dentro do contexto indústria, e principalmente hoje, analisando hoje, falando, no setor metal mecânico, numa construção civil, nós, por mais que a gente pudesse, há um mês atrás, tentar imaginar um futuro, nós jamais íamos estar discutindo hoje uma catástrofe dessa. Uma coisa que nem livros, nem história, ninguém poderia chegar a um ponto de imaginar isso.
E se alguém imaginasse, certamente teria um nome, não seria taxado aí de alguma coisa de maluco para cima, porque a amplitude disso, a devastação, a liquidação de uma parte da sociedade é algo muito grande, é uma coisa fora do controle da imaginação, né? Mas o fato ocorreu, estamos aí. Aqui na Serra, né, não o setor plástico, mas todos, né, a gente pode até se considerar até feliz, né? Não pelos morros, pelos barrancos, pelas casas que se foram, pelas vidas, né? Mas estamos na ativa de novo. A nossa parada foi mais curta, até porque a água desce, né? Mas sim, o problema agora maior está nas partes mais planas, na região metropolitana, na parte do Rio Taquari e de toda aquela região, porque ali simplesmente aniquilou. Então, nós da área industrial, e a gente olha por esse olhar também, né? Uma indústria embaixo d'água, ela não se recupera, não é só baixar o nível e vai fazer o quê? Tem que retrificar todas as máquinas, tem que começar tudo de novo, tem 30, 60 dias de passivo com compromissos trabalhistas, com compromissos fiscais, com entregas, enfim, com tudo, se for tudo. Então, o desafio da reconstrução é muito grande. Como você falaste, né, não é só uma verba pública, não, depende de um contexto muito maior. O primeiro é tentar voltar a trabalhar. A primeira medida nossa aqui foi buscar novamente o ir e vir, estradas, abertura, caminho para poder transportar, para poder trazer e poder levar, né? E as vidas também, que se pôde resgatar muitas, né? E agora sim, agora é uma fase que se começa a pensar, se não chover mais, de reconstrução. Alguns vão ser mais rápidos, alguns vão se optar por fazer de uma forma mais fácil dentro desta dificuldade, e outros vão ficar muito para trás, porque o empresário, ele não tem, na melhor possibilidade ele tem, não tem uma previsão que isso ia acontecer, ele precisava ter um recurso desse. Então é uma coisa extremamente difícil, que não tem uma forma, existe só uma coisa: trabalho, né? E quando fala em valor do trabalho nesse nosso país, a gente tem dificuldades em fazer isso, operacionalizar, porque a dificuldade de quem trabalha, de quem produz, de quem gera riqueza nesse país é algo inconteste. Eu queria ver mais aqui a turma aí, Claudião, né? Pois é. Tudo bem, Pablo, Orlando, Fábio? Isso aí que o Orlando falou é a mais pura verdade, porque vamos pensar assim, imaginamos antes do ocorrido, né? A grande maioria das empresas da nossa região, e não só do segmento plástico, é micro e pequena, tá? E aí a gente emprega 80% da mão de obra. Essas empresas, mas eu acho que tu conta numa mão, assim, aquelas que têm fôlego para passar 30, 60 dias de caixa. Então, imagina agora, tem equipamento que vai ser descartado, não tem como recuperar. A questão trabalhista que o Orlando trouxe, os compromissos que o Orlando trouxe. E aí eu já estou imaginando um negócio assim, ó, baixou a água, vai chegar um momento em que vão dizer assim para quem está nos abrigos, né? Agora tu pode voltar para o teu lugar. Mas aí o camarada não tem mais lugar para voltar, porque ele não tem a casa dele, às vezes nem o terreno dele não tem mais, porque ficou um valo lá. Não tem a empresa, que muitas vezes foi carregada embora. Então, apesar de que o empreendedor, o empresário, ele tem aquela coisa de vamos lá, vamos puxar as mangas para cima e vamos trabalhar, chega uma hora que aquilo ali pesa. E eu te digo assim, conversando assim com alguns, a gente nota que o pessoal começa a fazer cálculo.
será que vale a pena? Então, me parece que tem que existir um trabalho muito grande no psicológico, não só das pessoas que foram afetadas, mas nas pessoas que vão ter, nem que seja a mínima condição, de tentar abrir os seus negócios de novo e empreender de novo e contrair novas dívidas, e tudo isso tem que ter o apoio do quê? Tem que ter o apoio do governo. A gente sabe que o governo vive de imposto. A gente sabe disso. E a gente sabe que é hora de trabalhar, gerar imposto para poder reconstruir. Mas e esse psicológico que ficou abalado? Quem é que vai ajudar a tratar isso aí? Então a coisa ela é muito grande, a coisa ela é complexa, vai muito além do nível da água, porque bateu na pessoa, bateu no psicológico da pessoa. Sabe? Então, nós, pensando aqui na região da Serra, né, estamos acompanhando todas as nossas empresas desde o início, né, e eu pude perceber que o maior problema hoje da Serra é a questão da logística, né, é o que está mais afetando, que está mais influenciando algumas empresas sem receber matéria-prima, sem conseguir fazer as suas entregas, né, vender os seus produtos, e aí acabam se preocupando, porque a gente está indo para o final do mês e tem folha de pagamento, né? Então, eu acredito que sim, é algo que tem que ser trabalhado psicológico, pensando... E Caxias do Sul também vai se tornar um ponto de referência, porque a cidade voltou, nós estamos trabalhando, né? E isso é extremamente importante para a gente continuar e dar força para as outras regiões também. Ser um ponto focal de suporte para Porto Alegre, para Canoas, né, para dar suporte para essas regiões também, porque eles vão precisar, né? Então, sim, a questão da logística e a limpeza das estradas, né, isso vai ser extremamente importante para que a gente consiga dar andamento aí e continuidade com as empresas. Maravilha. Olha só, um dado que eu estava ouvindo, tá, de alguns professores economistas ali da Universidade do Observatório Social, eles estavam dizendo que vai ter uma migração natural de parte da região metropolitana para a Serra. Por uma proximidade territorial, por uma idiosincrasia cultural, muitas vezes, né? E me diz uma coisa, o setor plástico, eu sei que tem vários setores hoje, né? Esses dias eu estava conversando com o Bizi, e o Bizi disse que um dos maiores problemas que nós temos hoje na indústria gaúcha é mão de obra. Não tem mão de obra, né? E eu queria entender, o setor plástico ele também tem essa deficiência de mão de obra, e porventura, essas famílias que migrarem, nós, para contribuir com a reconstrução, temos condições de absorver essa mão de obra, né? E como entidade empresarial contribuir para a reconstrução do Estado, gerando empregos, em contrapartida nós precisamos também de um equilíbrio do Estado em relação ao apetite tributário dele, apetite fiscal em relação a essas empresas. A pergunta que eu faço, a primeira é, existe vagas sobrando, vamos chamar assim, para o setor plástico, há necessidade de mão de obra? E a segunda pergunta, olha só, veja bem, muitas empresas, que nem o senhor falou, as máquinas não prestam mais, vamos falar um bom português. Vai secar, vai dar uma manutenção, não funciona assim, né, gente? Não A eletrônica dos equipamentos não é bem assim. Não funciona assim? Não, tu vai lá, tu pinta, tu manda para uma manutenção, me parece que tem certas linhas de produção que vão ter que ser completamente trocadas. Eu desconheço o setor de máquinas para plástico, mas a primeira pergunta que eu faço, as máquinas são a maioria importada, são de fabricação nacional, os fabricantes nacionais têm fôlego para repor rápido essas máquinas, pensando que o governo tenha linhas de crédito para isso? Ou seja, eu tive minha fábrica parcialmente consumida ou totalmente consumida, mas eu tenho capital e eu tenho fomento para reconstruir. Quanto tempo um fabricante de máquina vai levar para montar essa linha? Comprando hoje, daqui 6 meses tu recebe máquina. A indústria nacional não supre a nossa cadeia. Essa é a pergunta que eu queria entender. Então veja bem, as empresas do setor plástico foram atingidas com as enchentes, vão demorar no mínimo 6 meses para começar a ter equipamentos. E como é que elas mantêm clientes? Como é que elas faturam nesse período?
como é que elas fazem suporte a essas despesas fixas, né, que independem, por exemplo, folha de salários, que independe da venda, né? Como vocês enxergam isso? Olha, Pablo, eu só vou trazer assim tem um comentário que eu estava conversando com um rapaz que faz comercialização de injetora usada, Orlando, lá de Novo Hamburgo. Não foi afetado o galpão dele. Tu não tem injetora para vender? Eu digo, não, cara, não tem injetora para vender. Injetora do ano 2000 até antes disso, que não está adequada na NR12, que está obsoleta, que gasta um horror de energia, vai voltar a operar. Porque não é assim, vou comprar, tenho dinheiro, vou comprar tudo novo. Mas tu não tem onde comprar. É que nem eu disse. Vai ser atendido pela China, equipamento da China. 6 meses para chegar. Entendi. E aí o que o Estado poderia contribuir nesse sentido, depois eu quero ouvir a Fábio também falar um pouco sobre mão de obra, o que o governo poderia fazer, então, é de fato isentar a carga tributária na aquisição desses equipamentos e talvez gerar um crédito presumido, digamos assim, para que também a empresa que fez a aquisição possa amortizar da sua carga tributária como incentivo de renovação do parque fabril. Só que a gente, pelo que eu entendi, então, claro, vamos ter um gap de 6 meses para equipamentos novos. No mínimo. As fábricas vão comprar equipamentos usados, depreciados. E aí tem um desafio fiscal do governo. Uhum. Como é que ele vai incentivar? Não é nem a atualização do parque fabril, gente, que a gente está 30 anos atrasado. É voltar a operar. É voltar a operar. E isso é uma pergunta que é interessante fazer, que a área tributária tem que dar, do Estado, no caso, tem que dar uma resposta. Eu preciso intensificar isso. Antes de passar a palavra para o Fábio, só fazer uma parte aqui em Canoas, eu vi um pessoal conversando, dizendo o seguinte, ele tem uma fábrica, várias unidades, e tinha unidade de Canoas, né, que empregavam um determinado número de pessoas. Cara, não vou fazer de novo. Ele fez cálculo. Eu não vou fazer de novo. Não consigo. Na época fazia sentido eu ter aquela unidade em Canoas, que empregava em torno de 50 a 60 pessoas. 50 a 60 famílias. Uhum. Não faz sentido mais ter. Eu tinha, porque eu tinha, e é muito caro para fechar, me disse ele. Não faz sentido, vou ficar com as outras unidades que eu tenho. Graças a Deus, as unidades que eu tenho na Serra aqui estão bem, mas a fábrica de Canoas eu não monto mais. Então, vai ter disso também. O governo vai ter que ter um olhar especial para a reconstrução econômica do Estado. Claro que a gente sabe que hoje ele está preocupado em preservar vidas. E falando em vidas, Fábio, a respeito da mão de obra aqui do nosso setor, como é que tu enxerga isso? Olha, levando em consideração que o Simplas vem fazendo aí nos últimos 2 anos, só em projetos de capacitação que a gente vem fazendo em parceria com outras entidades, a gente tem uma previsão em formar até 3.000 pessoas até o final desse ano. Então, sim, as indústrias do plástico têm demanda de contratação de pessoas qualificadas, falta mão de obra qualificada, e já conversamos em outros momentos que existe sim a possibilidade de recebermos pessoas de outras regiões, claro, fazendo um trabalho de treinamento, de capacitação, para que a gente consiga recolocar essas pessoas em empresas aqui da região. Não só Caxias, mas Farroupilha também, Garibaldi, enfim, outras regiões que pertencem, né, pelo menos a jurisdição aqui do Simplas, que é a Serra. E, Fábio, pensando o seguinte, eu tenho postos de trabalho, eu posso absorver um pouco mais. Se nós tivéssemos um programa para o Rio Grande do Sul de desoneração da folha de pagamento, facilitaria, incentivaria o empresário a contratar mais pessoas se ele tivesse essa contrapartida do governo federal? Com certeza. Com certeza. Hoje, a folha de pagamento, né, Cláudia, a gente estava falando sobre isso antes, eu acredito que seja o maior a parte da arrecadação que o Estado tem, né, em relação à folha de pagamento. Então, eu acho que teria que ter algum tipo de ajuste nos valores que são pagos, sim, para incentivar até a contratação e pensando até nos salários que são oferecidos às pessoas, né, para se tornar mais atrativo, porque muitas vezes o empresário ele não consegue pagar mais, devido à quantidade de impostos que ele paga, né? Acaba se tornando muito caro. Tu contrata um funcionário e paga 2.500, ele te custa 5.000 reais. Então, acho que sim. Baixo, né, Fábio? Tem que 5.000 reais é jogo, né, do baixo, né? Então, isso sim, acho que tem que ter um olhar nesse sentido.
E tem que ter algo estruturado, a gente já tem que ir pensando em receber, porque, um exemplo, a cidade de Roca Salles, no sul, a terceira enchente que eles passam. Nós estivemos lá em fevereiro desse ano, o Simplaz esteve lá, e agora novamente uma nova enchente que vem e devasta tudo. Muitas pessoas vão sair de lá, eles vão buscar outras regiões. Então a gente precisa estar preparado, não só para receber essas pessoas, mas para capacitar, para orientar, para dar um norte, para que elas consigam vir, né, ter um local para morar, para residir com suas famílias e trabalhar em empresas aqui da região, né? Me ocorreu isso, sabe? Já que a gente tem mão de obra ociosa, tem vagas de trabalho na Serra para pessoas qualificadas, né? Existe isso. O governo federal, com um novo programa de moradias, que vai vir a reboque juntamente com a prefeitura, pode ter local para abrigar essas famílias que vêm das regiões da região metropolitana, certo? Se nós tivéssemos o incentivo do governo federal desonerando parte da folha de pagamento, me parece que a gente poderia dar um salário mais atrativo para essas famílias conseguirem se reconstruir. Então, é uma pauta que me parece que o governo federal, ele se prorrogou o vencimento de tributos, mas ainda não demonstrou, mas me parece que vai, a gente está sendo um pouco precoce aqui, mas acho que é desses debates que surgem as ideias, né? Me parece que ele tem que olhar para a geração de empregos. E não estou falando de uma desoneração de todo o país, porque eu sei que tem um debate super acalorado sobre a desoneração da folha, né? Mas para esse momento emergencial, me parece que nós poderíamos ter um mecanismo tributário que incentive a contratação. Cláudio? Sabe, Pablo, assim, ó, é difícil, tá? Porque mexe com o mundo político. E aí tem um lado, outro lado, e a gente sabe que cada um... Porque eu sou um camarada que eu penso assim, ó, que ninguém sai de casa de manhã dizendo assim, hoje eu vou fazer uma coisa errada. Eu penso isso, tá? Mas cada um pensa pro seu viés. Pensa, né? Cada um quer puxar a brasa pro seu assado. Me parece que para a reconstrução do nosso Estado, se não tiver efetivamente mão dada os empresários, governo estadual, municipal e federal, mas de mão dada compactuado, nós não temos muita alternativa, porque assim, ó, tu falaste, né, vai vir mão de obra, o governo federal vai construir residência, casa, Minha Casa Minha Vida e tal. Quanto tempo leva para tu construir Minha Casa Minha Vida? Quanto tempo leva para tu conseguir uma licença naquele terreno lá para construir Quanto tempo leva para um construtor fazer né? Então, tem que estar muito bem compactuado, tem que estar muito bem amarrado, todo mundo pensando para o mesmo lado. Porque, vamos falar a verdade, as nossas cidades, elas não estão preparadas para absorver a mínima parte dessa mão de obra que a gente está imaginando que vai acabar subindo a serra. Né? Não tem estrutura as cidades, né? Então... Mas me parece que o setor, uma forma dele poder contribuir com a reconstrução do Estado, é, além de trabalhar sério e honestamente como vem trabalhando, é tentar absorver essa mão de obra para gerar emprego para essas pessoas, e acho que o governo poderia olhar nesse sentido. Só que você falou um dado super interessante, que é a questão política. E aí existe uma lenda urbana, que eu não sei dizer se existe ou não, que a guerra fiscal para o setor plástico é muito grande. Que nós temos estados próximos aqui, que nós temos uma série de problemas com essa guerra fiscal. A reforma tributária viria em tese para acabar com essa guerra fiscal. Só que veja bem, o que o governo pensa? Os economistas que tracionaram essa reforma tributária, que é da FGV, né, o Bernardo Api, Centro de Cidadania Fiscal. Não, acomodando a área tributária, a economia se adequa e os mercados se adequam. Onde eu quero chegar com esse questionamento? Só a parte tributária não vai nos tornar mais competitivos frente aos outros estados. Então não me parece que essa guerra fiscal vai terminar. Como vocês enxergam essas relações interestaduais com os concorrentes interestaduais, com alguns benefícios que alguns estados dão, outros não dão? Como vocês veem o setor nesse sentido? Vamos deixar o nosso presidente falar um pouquinho. Um número interessante, falaste em máquinas nacionais, depois eu entro nessa questão.
Hoje 85%, 90% de todas as máquinas voltadas ao plástico são importadas. Nós entramos na mesma situação de desindustrialização também, não só da indústria, mas da tecnologia no Brasil. Marcas famosas dos anos 80, 90, 2000, hoje não tem mais. Hoje tem um fabricante de injetoras. Este fabricante de injetoras, ele produz 300 máquinas por ano, se for o ano espetacular. Só uma Haitian, que é o maior fabricante mundial, fabrica 60 mil injetoras ano, contra 300. Ele vende 4, 5 mil máquinas no Brasil. Então, quando fala em indústria nacional de bens permanentes, nós estamos muito, mas muito para trás e nós não vamos mais buscar isso. Não haverá mais uma fábrica de tornos e centro de usinagem, de equipamentos de transformação dentro de uma indústria. Tudo depende do exterior. Porque de 88 para cá, depois da Constituição, se jogou fora toda a capacidade de criação no Brasil. E foi substituída por programas sociais e outras coisas que culminaram no que a gente está aqui hoje. Então, não tem, é muito mais fácil e muito mais rápido você importar uma máquina hoje, com toda a burocracia. Falasse imposto sobre as máquinas, independente de nós termos aqui uma situação gravíssima que estamos. Hoje, quando se compra uma máquina que vai produzir no dia ou na semana seguinte, ela vai produzir outros bens, ela vai gerar novos impostos. Essas máquinas são super tributadas em todos os sentidos. Você tem ICMS sobre IPI. Sim, mas tu te acredita, sim, mas é em 49 meses. Quer dizer, o governo do Estado nada fez para nos favorecer na máquina, ainda nos tira de 22%, 25%, 28%, depende da alíquota de cada produto, que ele fica com esse dinheiro e depois ele te dá de volta 1,48 avos. Isso é um fim do mundo, isso é um absurdo. Só em países como o nosso mesmo que a gente tem que aceitar uma situação dessa. Então, com todos esses tributos em cima, o caixa desce, tem que pagar o PIS/COFINS, tem que pagar IPI, tem que pagar imposto de importação, e o imposto de importação é caro. Os despachos aduaneiros, toda esta gama de dificuldades, uma máquina dentro de um porto, que pega canal vermelho, que atrasa, que tem algum probleminha em documentação, é taxa sobre taxa, e quando tu vê a máquina aqui, tu quase desanima, Então é importante esclarecer que não é por causa de uma enchente, da nossa enchente. O sistema todo brasileiro precisaria ser revisto, porque tudo é pela arrecadação, tudo é por buscar dinheiro, tudo é por aumentar o caixa do Estado. Não é governo, é Estado. E isto prejudica a todos nós. Fala-se em qualidade de mão de obra. A nossa mão de obra, sim, ela é uma mão de obra de excepcional qualidade. E um setor plástico, ele não vive isolado. Nós, 85% dos produtos de plástico, eles vão em outros segmentos. Eles vão no metal mecânico, eles vão na construção civil, eles vão na área médica. Hoje, numa mesa de cirurgia, hoje, tira o plástico, você não consegue mais trabalhar, não tem mais o que fazer. Vão em todos os segmentos, e com isso criou-se também, se desenvolveu, e um desenvolveu o outro, o grande segmento de ferramentarias. E ferramentarias hoje, nós somos aqui em Caxias, a terceira força disparada, já fomos a segunda, já perdemos para Joinville nos superou, já há mais de 10 anos. Mas temos ainda uma capacidade muito grande. E com todas as máquinas CNC, com todas essas máquinas fantásticas, e com a estrutura, toda a facilidade de moldar uma peça plástica hoje, só olha o que tem de design, o que tem de coisas novas,
E isto proporciona a criação de ferramentais a todo instante. Então, é uma indústria muito forte, uma indústria que remunera muito bem, uma indústria que está sempre na frente do produto que vai ser lançado. E isso também vai se criar muito mais opções agora aqui na nossa região. E nós estamos equipados, temos boas ferramentarias. Então, esta parte a gente precisa olhar também como oportunidade, mas a carga tributária como um todo, não pela enchente. Nós temos que resolver, sim, esse problema agora. Mas a monstruosidade que o Estado recolhe, que é o dobro do que um Estado americano, é o dobro do que um Chile recolhe, e esse dinheiro foi pulverizado, esse dinheiro só foi parar em gastos permanentes que a Constituição não deixa mais mexer. Então, sim, para mexer nisso tudo, eu não sei como vai ser essa reforma. Já fui otimista. Hoje, o Estado brasileiro está sem dinheiro de novo. E nós estamos muito, mas muito preocupados porque pode simplificar o imposto. Agora, com certeza absoluta, a sociedade brasileira vai pagar muito mais com essa reforma. Vai, e falando nisso, eu tenho um receio para o plástico em especial, porque eu sei que alguns produtos plásticos têm um IPI muito pesado, porque alguns ecologistas e algumas sociedades não enxergam, no meu ponto de vista, de forma clara o setor plástico, né? E acabam, entre aspas, demonizando o plástico como um grande malfeitor ao meio ambiente, sem nenhum conhecimento técnico, falando sem entender como funciona a cadeia. Eu fico pasmo com isso, entendendo que eu vou usar um produto de papel e ele é biodegradável e por essa razão ele é melhor que o plástico. Tem uma grande mentira nessa. Mas eu tenho medo na reforma tributária, que é o tal do imposto seletivo, que é o imposto do pecado. E até agora, nesse PLP 68 de 2024, que é o que vem regular o imposto seletivo, o IBS-CBS, que foi apresentado recentemente, que o governo federal, o Ministério da Fazenda e a Secretaria Extraordinária para a Reforma Tributária protocolou em mãos do gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, que essa semana agora que passou já determinou a criação de um grupo de estudos, um grupo de trabalho no GT da Câmara para estudar esse PLP 68 que regula a reforma tributária como previsto lá na emenda constitucional, né? Porque tinha uma legislação que deveria ser feita para regulamentar aquilo lá, e tem alguma coisa no Brasil que é engraçado, né? Que eu fico pensando. Até a gente escreveu um artigo sobre isso, que, olha, gente, eu quero simplificar a tributação trazendo um projeto de lei de 360 páginas e 500 artigos. Não, assim, eu falo isso em todos os podcasts, não me canso de falar. Só a parte da nossa Constituição Brasileira de 1988, que fala da tributação e dos limites do poder de tributar, não estou pegando a Constituição inteira. Só a parte que fala do sistema tributário nacional tem mais palavras do que toda a Constituição dos Estados Unidos da América. Fazer o nível de complexidade e hiperlegislação tributária que nós temos, né? E aí vem o caso dessa regulamentação que eu estava comentando com vocês, que o imposto seletivo é o seguinte, olha, ele incide, a base de cálculo dele é bem ampla até, e os outros tributos ele compõe a base de cálculo dos outros tributos, sendo que tinham nos prometido uma incidência totalmente por fora, né, tributária, o imposto seria cobrado por fora, mas o imposto seletivo vai compor, certo? Esse é um dado polêmico. É a abertura e a abrangência ele vai incidir sobre produtos considerados nocivos ao meio ambiente e à saúde das pessoas. Esse é um ponto. Tem mais um. Esse é um ponto. Então, o que eu queria perguntar para vocês é, de que forma o setor pode se mobilizar para fazer a sociedade entender, vez por todas, que o plástico não é um malfeitor do meio ambiente? Alguns casos pode ser, alguns casos pode não ser, mas tudo é nocivo à saúde e tudo, o pneu que está no nosso carro também, né? Esse é um ponto. O outro ponto que aí é o mais polêmico de todos na reforma, que esse aí acho que influencia também o setor plástico, é a manutenção da Zona Franca de Manaus com IPI. A gente sabe que na Zona Franca de Manaus tem um polo petroquímico, certo? Que produz muita coisa que se produz aqui. Então eu não tenho mais IPI. Mentira, a reforma tributária não fala em extinção do IPI, fala em zeramento de alíquotas. Ele pode voltar a qualquer momento. Mas ele não foi extinto,
porque para produtos similares fabricados na Zona Franca de Manaus, eu vou recolher IPI. Isso é um rasgar a Constituição, é um escárnio ao direito tributário constitucional, porque isso está acabando com a isonomia, que é um princípio básico do direito tributário, que a isonomia é fiscal para todo mundo tem que estar competindo em igualdade de condições. Então, primeiro ponto, como vocês enxergam a possibilidade desse imposto seletivo, se isso de fato preocupa vocês ou não? E 2, como vocês enxergam a questão da manutenção da Zona Franca de Manaus e cobrar o IPI, sendo que há um problema no setor de ter que recolher esse imposto que, em tese, seria extinto para todas as outras manufaturas. O Simplas é a entidade, com certeza, no Brasil, que mais tempo trabalha nessa matéria de questões ambientais, desde os anos 2000, desde que começou os primeiros zunguns, que uma sacolinha plástica polui. Né? E nós sempre, quando colocamos qualquer coisa nessa questão, a gente concorda plenamente se tiver um outro produto que substitua a sacola plástica com mais eficiência, com um custo menor, nós seremos os primeiros a aplaudir, e isso é uma tendência de qualquer tipo de produto, de qualquer segmento, qualquer coisa. Sempre quando vem algo que substitui para melhor, com menos impacto ambiental, é muito bom. Só que isso não tem. O biodegradável, o óxido biodegradável, já passamos por tudo, já passamos umas 15 vezes, com certeza, aqui na Câmara de Vereadores, que vão proibir o uso de uma sacola plástica. Canudo. Aí aparece o canudo dentro do nariz de uma tartaruga, com um cantor famoso, com uma atriz, e aí então cria-se tudo, vamos cancelar. Na prática ninguém cancelou nada, porque como é que vão fazer? Então são coisas dentro de um oba-oba do universo dos que não produzem, não trabalham, não geram riqueza, só consomem a riqueza gerada por outros. Essa é a realidade do mundo. E não é longe aqui, nem diferente entre nós. Então, mas sempre preocupa. Mas hoje já não preocupa mais tanto, porque a sociedade está amadurecida. Coisas de 15 anos para trás, sim. Mas hoje, sim, principalmente 5 anos para cá, com a própria instituição da engenharia reversa, do Programa Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Isso começou a esclarecer a sociedade. Hoje já não tem mais uma propaganda maciça contra o produto plástico. Hoje já tem inúmeros acontecimentos dizendo não é dessa forma, é nós que temos que usar e depois colocar para reciclagem de forma limpa, de forma a que não contamine lixões, para que não faça isso tudo. Então, isso hoje já está bem melhor, né? E a tendência disso vai ser muito em breve. Só prova agora com esse problema no Rio Grande do Sul. A pandemia foi um caso excepcional, né? Aí o plástico entrou em tudo que foi lá, foi a salvação do mundo também. E agora saiu de bandido para mocinho, né, Orlando? Esse problema da enchente, são milhões de talheres, de copos. O problema é que não pode ir para um aterro, isso não pode ir para o rio, não pode ir para o mar. Então é cultura, é gente que precisa ser educada e com legislação municipal, coisa que nós não temos, né? Hoje em cidades da Alemanha, Japão como um todo, né, você entrega o teu resíduo com código de barra. Né? Se você bota lá que diz que tem que ter plástico e você misturou o alumínio ou não tirou o alumínio do pote de iogurte, você é multado. Tem rastreabilidade. E como é que funciona bem lá? E como é que não funciona aqui? Não funciona aqui porque as pessoas não querem, porque entra a área pública e aí é um problema, porque isso aí dá trabalho. Quando dá trabalho é melhor retirar o produto por qualquer outra coisa que é mais fácil, né? Então nós estamos muito felizes já com essa situação, porque muito em breve estaremos sim recolhendo para reprocessar novas tecnologias, novas máquinas. Hoje não tem mais produto que vai para um lixo por não ter como reciclar. Todos são recicláveis e a gente tem um caminho muito grande, economicamente falando, também com isso. Eu vi no projeto que tem um incentivo. Na emenda constitucional, na reforma, tem um capítulo, uma frase falando sobre a logística reversa.
né, que tem que ter esse incentivo. A preocupação que eu tenho muitas vezes é como é que o setor vai absorver esse entendimento e quais mecanismos educacionais que nós temos para fazer as pessoas entenderem e, de fato, sensibilizar o legislador, porque quem sensibiliza o legislador é a população, de que, olha, o imposto do pecado, o imposto seletivo, ele tem que incidir sobre itens que efetivamente, conhecidamente, atentem contra a saúde. Álcool, fumo, mas não vamos colocar o plástico dentro desse mesmo bolo. Fábio, tem algumas iniciativas do sindicato nesse sentido para educar, educação ambiental, consciência das pessoas do uso correto do plástico, para que o governo perceba que, olha, peraí, não é bem assim, o plástico não é o vilão da história. Então eu não posso, porque há uma preocupação, e eu como professor de direito tributário, eu me questiono muito sobre essa questão do imposto seletivo e essa liberdade que deram para o legislador ordinário, complementar, de criar uma lista que ainda não existe, diga-se de passagem, de quais são esses produtos, né? Com certeza, Pablo. Inclusive, até complementando o que o Orlando comentou agora, o que a gente está vivendo é um exemplo, né? Nós tivemos diversas entidades que fizeram contato aí no decorrer das últimas semanas, pedindo apoio com relação à indicação de empresas que poderiam doar embalagens, né, para fazer a logística ali de transportar itens, cobertores que iriam para famílias que precisam. Então, assim, desde a água, do transporte da água, de marmitas, então tudo que vai no plástico, dentro de embalagens. Então, no final, quem tem que saber como fazer descarte desses itens somos nós. E pensando nisso, ainda no ano passado, ainda na verdade no ano retrasado, o Simplas criou um projeto voltado à parte educacional. Então, a gente está, sim, trabalhando desde o ano passado com alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental. Iniciamos por Caxias com esse projeto. Então, ele não trabalha só a parte ambiental, mas também educação voltada a polímeros, conhecer o plástico em si, né, que é extremamente importante. Eles também têm aulas práticas, não fica só na teoria. E a parte de gestão, porque nós entendemos também que alunos com essa idade, 13, 14 anos, eles precisam se apresentar, saber trabalhar com grupos, com pessoas, né? Que não é só o técnico, o conhecimento prático, né? A teoria, não é só a teoria, mas é o comportamental também. Então, o Simplas vem trabalhando isso desde o ano passado. Estamos rodando agora a segunda. Agora, contando do ano passado, esse ano são 10 turmas. Até o final do ano, a gente pretende ter 280 alunos formados aqui em Caxias do Sul. Que legal. E em parceria com a Prefeitura de Caxias do Sul, eles estão apoiando também o projeto, Secretaria de Educação, de Desenvolvimento, de Meio Ambiente. Então, é algo que a intenção é que isso vá para o currículo desses alunos, né? Essa educação ambiental também, em específico, que é o que a gente está falando agora, eles precisam ter conhecimento, foi tratado no ano passado também, um evento do Simplas, que aquele material que tu usa numa atividade prática em sala de aula, que tu coloca a tinta, a cola, que tu está contaminando. Ele passa a não ser mais reciclável. Isso acontece dentro das escolas. Então, o treinamento, a capacitação, ele tem que acontecer com os alunos, mas com os professores também, né, que repassam toda essa metodologia, todo esse conhecimento. E sim, a gente vem trabalhando e pretende dar continuidade para o projeto, inclusive estender para outras regiões. Me parece que se a gente fizer o legislador entender que o plástico não é o vilão da história, ele não é nocivo, ele precisa ter uma cultura de utilização. Acho que a gente vai ter um entendimento melhor, porque o receio que nós temos, pelo menos que eu tenho, é que venha um imposto pesado à luz do IPI, para alguns produtos plásticos, não são todos, né? Mas me parece que não faz muito sentido. O IPI e o imposto seletivo são impostos extrafiscais, cuja natureza jurídica deles é criar uma base comportamental. Ou seja, eu vou taxar para que haja menor consumo. Só que o plástico não tem um menor consumo. Ele é necessário às atividades. A questão não é taxar o plástico para que as pessoas consumam menos o plástico. É fazer com que as pessoas saibam utilizar o plástico com responsabilidade. E aí muda um pouco esse viés. A reforma tributária manteve a Zona Franca de Manaus, Cláudio. E aí, me conta. Bom, tu como professor aí, tu vai me ajudar se eu estou mentindo, tá? Mas se os nossos contadores estão tendo que estudar a reforma,
Ano que vem, 2025, vai ser o ano que as empresas vão ter que definir em qual tributação vão ficar. Vamos ter 2 só, né? Sim. Um processo gradual de 26 a 32. 32. Eu fico imaginando, se é complicado agora, quão complicado vai ser nesse período de transição. Tá? Porque a gente enxerga uma única coisa. Lá no final vai ser menos burocrático. Hoje a gente gera quantas guias? Me ajuda aí, 6, 7, 8 guias? São 1.500 horas que nós precisamos para apurar os tributos, sendo que o outro país que mais tem horas é 700. Tá aí, ó. Então, a gente está no 2 vezes o que mais precisa de horas para apurar. Então, a gente enxerga que lá no final vai ter uma única guia, vai ser menos burocrático. Certo. Beleza. A gente enxerga, assim, meio de longe, não se aprofundando muito, que a Zona Franca vai manter o IPI e o resto não vai manter o IPI, então vai ser mais justo. Mas não é, depende do teu produto, né? Depende do que tu está fazendo. Então, eu acho que tem muito trabalho aí para nossas entidades aí de estudar, porque o texto base foi feito, eu tenho certeza que vai sofrer alteração, mas essa alteração vai sofrer a partir do momento que as entidades estiverem se movimentando em cima e fazendo o trabalho que deve ser feito ali em cima, né? De conversar com seus representantes, seus deputados, seus... enfim. Sim, envolver politicamente nisso, né? Falando ali na questão ambiental um pouquinho, nós estávamos com um texto prontinho para divulgar, mostrando o que o plástico está fazendo, o que o plástico fez na pandemia e o que o plástico está fazendo agora no nosso caso aqui na enchente. E nós optamos por não divulgar agora, porque ia aparecer uma coisa assim, não, vou puxar os holofotes para mim. Então, puxar os holofotes para o plástico. Então agora a gente optou por não valorizar o plástico agora. Sim, o plástico é fundamental. Se não fosse o plástico, Pablo, na pandemia, quanta gente mais tinha morrido? Né? O isolamento, os EPI, os equipos. Vamos olhar o que teria sido na pandemia. Agora, como é que nós ia chegar com todo esse mantimento lá? Eu vi um vídeo na internet do estado, aí, o pessoal estava arrecadando mantimento e ele estava pedindo que mandasse em sacola plástica. Porque aqueles que vão em sacola de papelão, ele rasga, e aí tinha que juntar os donativos, era um problema. Então é mais uma prova que sim, que o plástico é bom, que o plástico é maltratado. O plástico só é maltratado. A gente fez algumas visitas, né, inclusive uma esse ano, numa cooperativa em Dois Irmãos, né, uma recicladora em Dois Irmãos. Então, eu conheço a recicladora aqui, a Paz e Bem. Eu não tive a oportunidade de ir lá, mas eu conversei com colegas que foram lá. E a realidade ela é igual. O resíduo sólido, o resíduo que a gente chamaria de reciclável, né? 70% desse resíduo recebido pelas cooperativas, ele vai para aterro, porque ele chega contaminado. Então, é aquele potinho de iogurte que ele chega contaminado, e um potinho de iogurte contaminado, ele contamina, meu Deus, 1 tonelada de material, estou exagerando agora, mas ele contamina muito material. Como o Orlando falou, a tecnologia hoje existente, a gente pode transformar esse potinho de iogurte, ele pode ser reciclado e voltar a ser um potinho de iogurte de novo. Nós temos essa tecnologia. O que falta? Educação. É o que a gente faz ali com o Educa Mais, é o que a gente leva quando a gente conversa com o pessoal do meio ambiente e tal. Mas muitas vezes a gente é mal interpretado, porque saiu uma foto de uma tartaruga com canudinha no nariz. Né? Então, o Orlando quer falar. É por isso. Não, eu acho que a gente daqui a pouco vai se encaminhar para os nossos minutos finais. Bom, 50 minutos já. E falou que era rápido. É rápido, é muito rápido, gente. O papo ele vai fluindo, ele vai acontecendo. A gente podia passar a tarde inteira aqui falando que o assunto não se esgota, né? É bom, né? Muito bom. Mas agora, então, para encerrar,
a gente falou um pouquinho sobre reforma tributária, sim, vai trazer uma simplificação, estamos pagando para ver de que forma, me parece que a gente vai ter um crédito mais pleno, né, vamos ter uma única guia, não mais 1.500 horas, então vão ter alguns ganhos. Me preocupa para o setor agora, a Zona Franca de Manaus, já falamos a respeito, imposto seletivo, que também já falamos a respeito. Agora, dado o momento, eu queria voltar ali para a questão da calamidade das enchentes, certo? Tem uma coisa que eu estou percebendo, e nós falávamos antes, né, Cláudio, que o governo do estado e o governo federal, para não, digamos assim, beneficiar regiões que não foram afetadas, ele meio que criou uma bolha em cima de uma determinada região, certo? Uma bolha protetiva. Fato é que essa região precisa dessa bolha protetiva. Por favor, as cidades precisam se reconstruir, certo? Tem que ter incentivos fiscais, porque o nosso objetivo aqui é falar sobre tributos, né? Tem várias outras questões sociais que a gente não vai abordar aqui, mas eles fizeram uma bolha para uma determinada região. A questão é, as empresas são afetadas no estado como um todo, é uma cadeia produtiva que nós temos. Tu não separa. E não só aquela bolha, né? Veja bem, Cláudio, olha só, ao passo que algumas empresas precisam reconstruir seu parque fabril, outras empresas, para poder competir com o sistema logístico, estradas completamente dizimadas, também podem ter uma oportunidade de, para sobreviver, conseguir atualizar o seu parque fabril, que muitas vezes está 30, 40 anos defasado. Como é que tu enxerga, então, essas medidas tributárias emergenciais vinculadas a uma determinada região que criaram só aquele invólucro, aquela bolha, mas tem cidades que não estão mais no estado de calamidade, mas também são diretamente afetadas, que não tiram uma nota fiscal. Então, pensando agora nas medidas tributárias emergenciais, elas têm que ser de fato estendidas só para aquelas regiões atingidas, ou outras regiões do estado também vão ser indiretamente atingidas pelas enchentes, muito embora em locais que não foram devastados? Eu vou tentar te responder trazendo o meu exemplo. Tá? Graças a Deus, no meu pavilhão não deu uma goteira. Mas eu fiquei quase 15 dias sem emitir uma nota. Porque eu não conseguia expedir. Quando meu pavilhão lotou com a matéria-prima que eu tinha em casa, eu não conseguia receber matéria-prima. Né? Agora parece que estamos conseguindo querer normalizar aí. A gente não consegue, o nosso polo aqui de petroquímico não vai voltar a nos abastecer tão logo. Né? Então a matéria-prima ela vai vir de longe, vai vir São Paulo. Eu vou falar de um pallet. Um pallet são 1.375 quilos. É R$700 de frete para 1.375 quilos de São Paulo para cá. Então, assim, ó, não afetou? Afetou todo mundo. Pode ser que a água não bateu na tua porta, mas outras coisas bateram na tua porta e tu não divide, tu não consegue separar. O meu município saiu de calamidade, não está nem no emergencial, né? Mas quem diz que as empresas do meu município não estão em problema de emergencial, não estão em problema de calamidade? Quem é que tem essa régua? Quem é que consegue medir isso aí? É o nível da água? É o barranco que caiu? Não divide. Entendi. Daí você está contigo e não tem condições de faturar 15 dias? Haja caixa para isso? Fábio, como é que o Simplast está enxergando essa questão logística, matéria-prima, enchentes e as empresas que não foram diretamente atingidas pela catástrofe, mas estão sofrendo também? Sim. A gente chegou a fazer uma pesquisa com as empresas associadas ao Simplast para entender, né, em que situação elas estavam, né? E quais são os principais pontos que estão afetando essas empresas. E na maior parte é sim a logística. Eles estão com dificuldade para receber materiais. É justamente isso que o Cláudio comentou agora, né? A maior parte das empresas da Serra, eles muitas vezes responderam que estão bem, que as perdas foram pequenas, né? Inclusive uma das empresas chegou a comentar que ficou 2 semanas sem luz. Então, 2 semanas com a produção parada aqui em Caxias do Sul. Então, sim, isso é um problema, né? No momento que essa empresa voltar a trabalhar, ela vai encontrar uma outra dificuldade, que é a logística, né? De conseguir entregar os produtos que já passou do prazo, que os clientes estão reclamando. Então, sim, isso é um problema,
E eu acredito que uma das principais ações pensando nessas empresas aqui na região é pensar nas estradas, né, as principais estradas para facilitar a logística, né, e seria basicamente isso, sabe, Pablo? Então, é bem complicado. Tu rotular uma região, com certeza que está embaixo da água, isso é um problema, as pessoas perderam suas casas, né, é bem complicado. Mas pensando em Caxias do Sul e região, que de repente pode dar um fôlego aí para as demais, eu acho que tem que dar uma atenção maior também para essas empresas, né, para essas cidades. Perfeito, então dá para entender que o governo poderia, dentro das medidas tributárias emergenciais, pensar em baratear o custo do frete. Porque nós teremos alguns anos de frete, alguns meses, anos de frete. Pô. Quando é que o polo petroquímico volta? Será à tona? Orlando, ajuda nós aí. 90 dias? Eu acho que não. Tá? Mas reativar um polo petroquímico não é ligar um fogão a gás. Você precisa muito mais tempo. Bastou uma enchente para a gente começar a analisar. Mas a análise é muito crua, a análise é muito simples. De 88, por coincidência, o ano da Constituição, para cá a carga tributária brasileira subiu exatamente o dobro. De 19% foi para 37%, 38%. Se criou tantos arapucas, tantos artifícios, tantos sistemas tributários, é simples, é empreendedor individual, é lucro presumido, é lucro real. Tá? O fato é que hoje quem carrega a maior carga tributária é as empresas das indústrias que têm, empresas médias, né, que têm lucro real ou lucro presumido. Essa é a maior carga que tem. As grandes empresas têm menor. Se eu falasse em desoneração da folha, sim, deveria de ter um plano para 50 anos, onde cada ano diminuísse, para que forçasse o governo a não fazer as fantasias fiscais que faz, para não fazer as acomodações de aposentadorias, né, milionárias de pessoas com todos esses privilégios que tem. E quem tem que pagar isso é a sociedade que trabalha, que produz, que gera riqueza, que recolhe os impostos e que entrega os mesmos ao Estado. Porque hoje o Estado nem recebe, ele não precisa, nós entregamos ao Estado. Então nós estamos numa situação que tomara que a tal da reforma dure, porque a reforma da Previdência foi um fracasso. Gente, é uma pena, a gente tem que se encaminhar para o final aqui, mas pegando então esse gancho do Sr. Orlando, acho que a gente tem que acreditar que a reforma tributária vai simplificar o sistema, acreditar que a reforma tributária vem para nos tornar mais competitivos lá fora, com padrões de tributação mais próximos aos da OCDE e padrões internacionais, mas a gente tem um dever de casa muito grande que me parece que é a reforma administrativa, né, que nós temos um outro problema que não está sendo conversado, e pelos anos que eu acompanho, pelo menos, toda a legislação tributária, toda essa questão que trata dessas finanças todas públicas, eu nunca vi o Estado perder, nunca. E não vamos ver. E eu nunca vi reforma tributária que reduzisse a carga, só aumentasse. Estou pagando para ver. Gente, foi um grande prazer estar com vocês aqui, acho que foi um bate-papo bem bacana, pena a situação que nós nos encontramos, que a gente falou muito sobre catástrofe e tragédia, né? Mas acho que é fundamental a gente ouvir um setor que é relevantíssimo para a reconstrução do Estado, que é o setor plástico, e pedir para que o governo, o Estado, olhe com bons olhos esse setor e que nos permita nos tornar competitivos e mais, permita que a gente consiga se reconstruir e gerar riqueza, gerar emprego e benefícios sociais para também essas pessoas aí que a gente pode receber aqui na Serra. Foi um grande prazer, muito obrigado pela participação de todos e até a próxima. Espero que tenha, brevemente a gente pode se encontrar novamente. Prazer foi nosso. Imagina que é isso, a gente está aqui à disposição para novas conversas. Obrigado.